Olá, estamos na AgroTeams 2021, Agro 4.0. Nós vamos falar um pouquinho de bioeconomia e o mercado de produtos da agrobiodiversidade. Eu sou a professora Keile, da Universidade Federal do Tocantins. Bom, primeiro vamos definir o que é bioeconomia, para que serve, onde aplicar e quais essas questões de sustentabilidade que a bioeconomia e a agrobiodiversidade pode trazer para a gente. Bom, bioeconomia, ela está ligada, né, a diversos setores do agronegócio, da agrobiodiversidade, diversos setores da economia. Então, a gente chama ela de economia circular. Por que é circular? Porque ela está, né, o tempo todo se fazendo, se refazendo, né, e aproveitando essas tecnologias para aproveitar melhor também o que a gente tem, né, de recursos naturais. Então, a bioeconomia está ligada ao desenvolvimento, a novas tecnologias, a qualidade de vida, a questão da sociedade, como as pessoas estão, né, se desenvolvendo, se melhorando, os vários setores da economia e aos recursos biológicos. E como eu falei, tudo isso está ligado, então, aos recursos naturais. Por isso que ela é chamada de bioeconomia ou economia circular. Então, teve um economista romeno, né, o Nicolas Gerdau-Hoyne, englobou as ciências econômicas, né, os princípios da biofísica, então chamou-se de bioeconomia. Na visão do Hegel, né, o processo de produção dos bens materiais, ele diminui a disponibilidade de energia para o futuro. Daí, né, consequentemente, afeta a possibilidade de novas gerações produzirem mais bens materiais. Então, o certo a gente chama de entropia. A entropia é esse conceito definido pelo físico alemão Clausius, né, em 1850, que ela tem um papel central na bioeconomia. Né? Então, ela vai ajudar, né, nesse ciclo, nessa volta de energia aí. Então, a energia ela precisa ser incluída na análise dos processos econômicos. Então, a energia total do universo ela é constante, mas a entropia total continuamente aumenta, ou seja, possuímos cada vez menos energia utilizável, porque ela não está voltando. E essa, então, é a nossa grande chance de trabalhar dentro da bioeconomia. Então, esse termo bioeconomia foi cunhado, digamos assim, né, foi trazido na roda da academia com mais ênfase a partir de 2009. Então, teve um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, intitulado The Bioeconomy to 2030, né? Então, ele designava uma agenda política para a bioeconomia. Então, essa agenda trouxe para nós em que a biotecnologia, ela tem um papel principal de promover essa transição dos recursos fósseis para os renováveis. Muito também por conta aí do excesso de carbono, né, das mudanças climáticas, das questões climáticas. Então, a partir de 2009, esse termo foi cunhado, e de acordo com a Comissão Europeia, a bioeconomia ela refere-se, então, à produção de recursos biológicos renováveis e à conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de maior valor agregado, tipo como alimento, ração, produtos do biobased e da bioenergia, né, que nós já somos aí bem antigos nessa área. Então, no Brasil, essa economia de recursos naturais tem tudo para ocupar uma posição de liderança nesse caminho, né? Então, a gente chama de que é um play, né? E isso daí, se o Brasil não aproveitar agora, é a grande chance de a gente estar dentro da roda daqueles países desenvolvidos, que tem um pouco mais disso, digamos, seja um pouco mais superior, né, na questão de produção do que a maioria das pessoas precisam, né? Então nós ocupamos uma posição bem assim, digamos, tranquila nesse sentido, desde que isso seja aproveitado. Então, a vida toda, se a gente olhar todos os ciclos econômicos, então desde lá, né, do pau-brasil, quando foi o primeiro ciclo econômico que a gente teve, cana-de-açúcar, até agora o agronegócio, a gente praticamente trabalhou com recursos naturais. Esses recursos naturais, eles são a fonte principal da bioeconomia.
Então, essa economia global, ela inclui a biodiversidade. O Brasil, ele tem essa biodiversidade toda que está dentro dessa possibilidade, então, da bioeconomia, porque ele ocupa, então, uma posição estratégica devido às suas atividades. Se a gente pensar que praticamente quase toda a bioeconomia, né, vem dos bens primários e dos recursos naturais. Uma figurinha, né, sobre um exemplo da bioeconomia, que é o Renova Bio, que é uma política pública, que foi criada aí já tem alguns anos, é um novo ProAlco, né, com alguns novos incentivos aí para a produção de biocombustíveis na matriz energética, né, então traz regras de comercialização, né, dita as regras para o equilíbrio econômico, financeiro, socioambiental, e também nessa chegada desses novos biocombustíveis, né, o biodiesel e várias outras matrizes energéticas aí que estão dentro dessa produção de biocombustíveis que podem ser utilizados para não só para energia, mas para diversas outras funções dentro da indústria química de renováveis. Então, a gente falando de Brasil, a gente sabe tudo que tem, vamos falar um pouquinho agora do estado do Tocantins, né? O estado do Tocantins, nós temos aqui muita possibilidade, dentre as quais vamos falar das populações tradicionais, né? Que está, digamos, com a faca e o queijo na mão para trabalhar dentro da bioeconomia. Nós temos uma população de mais ou menos 10 mil indígenas, né? São 82 aldeias e falam 8 etnias, então, Carajá, Xambioá, Javaé, né? Xerente, o Craô, Canela, Penagé e Pancararu, né? Isso, além dos indígenas, a gente ainda tem 15 comunidades quilombolas que estão distribuídas aí nas 10 cidades, né? De norte a sul do estado. Mas o que a gente sabe dessas populações? O que a gente conhece da produção desses povos, né? Quanto eles produzem? O que eles produzem? Como é que eles contribuem nessa questão da geração de renda, de preservação ambiental? Eu estou fazendo essa pergunta porque algumas pessoas me disseram que se fosse para elas viver do que, né, essa população produzir, eles iam morrer de fome. E eu tenho alguns dados que dizem o contrário. Aqui são fatores para o desenvolvimento da bioeconomia, né, que é a criação e a modernização do marco regulatório, o investimento de geração de novos conhecimentos e o fomento do empreendedorismo e inovação. Tudo isso está citado até na tese de uma colega, né, da Gislaine, que foi adaptado aí de um relatório. Mas, bom, tudo bem. A gente tem população tradicional, a gente tem área de preservação, mas o que então que a gente precisa para entrar nesse play da bioeconomia no estado do Tocantins? Aqui, né, é só um exemplo de, né, produção dentro da floresta, que são óleos vegetais da Amazônia e tudo mais, né? Então, ela é uma atividade econômica, né, que trata das pesquisas em biociências, né? Então, a ciência da região norte, ela tem contribuído bastante para o uso, para otimizar melhor o uso desses produtos, né, dos recursos naturais que se tem por aqui, do cerrado, que é muito rico, da floresta amazônica, né, e também entre outros biomas que estão, né, permeando aqui no entorno do Tocantins. Então, essas pesquisas, tecnologias de informação, a robótica e diversos materiais, né? Então, o que tem a ver tudo isso com população tradicional, professora? Bom, cara pálida, tudo isso tem a ver muito. Então, transformar conhecimento tradicional e novas tecnologias em inovação para a indústria e sociedade, que é o nosso papel. E segundo os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, a bioeconomia ela movimenta o mercado mundial de cerca de 2 trilhões de euros, gera cerca de 22 milhões de empregos no mundo todo. Bom, aqui são alguns exemplos dos produtos, tem alguns deles muito próximos de nós, né, que a gente recebe, que a gente pode chamar, então, de produção dentro da bioeconomia. Então, uma cerveja artesanal com produtos daqui do Cerrado, né, aqui em Itaquara do Sul, não sei se vocês conhecem, mas eu tomo muito e super recomendo.
Aqui são produtos do bico do papagaio, né, tipo papel de polvilho, óleo de babaçu, e aqui é um exemplo de um SAF, né, organizado pela Fazenda Buritizal, que é hoje referência em produção de queijos aqui, né, no Tocantins também. Então, tudo bem, eu tenho potencial, eu tenho comunidade tradicional, eu tenho ciência, eu tenho recursos naturais, o que me falta, né? Aí é a grande pergunta, né? Então, quando a gente fala disso, a gente pensa muito na agricultura familiar, né, em comunidades tradicionais, que fomenta a economia do Estado. Claro que a gente tem o agronegócio de um lado, que fomenta, né, que é necessário, mas é que infelizmente, para produzir, né, é necessário aí alguns impactos ambientais que não vou tocar nesse assunto agora, mas que às vezes são muito caros, né, dentro da economia, a destruição ou, né, o mau uso, né, dos recursos. Então, se eu tenho comunidade tradicional, né, se eu tenho agricultura familiar, então eu estou falando de quem? Eu estou falando dos indígenas, dos quilombolas, ribeirinhos, né, das quebradeiras de coco, né, todas essas comunidades que, de alguma forma, elas contribuem para a preservação das florestas e matas nativas. Então, elas contribuem mais ainda com a bioeconomia, né, porque elas vão utilizar esses produtos, vão trazer para a gente, para a nossa mesa, esses produtos, sem ter o mesmo custo que o agronegócio tem. Né? Então, acaba preservando o bioma cerrado e diminuindo muito o desmatamento. Então, aqui são alguns exemplos, né, de atividades ativistas do estado do Tocantins que são considerados, dentro desse conceito da bioeconomia, pode ser considerados produtos da bioeconomia. Então, quando eu falo de açaí, baru, mangaba, piqui, fibras, né, como buriti, madeira, carvão vegetal, madeira em tora, lenha, óleos de babaçu e várias outras castanhas, né, que a gente tem por aqui. Então, eu vou dar um exemplo até do baru, que é a nossa querida amiga Benedita aí, né, de Dueré, no assentamento do Dueré, que ela, dentro da comunidade do assentamento deles, produz e manda muita castanha do baru. Né? Obrigada, Benedita, estou guardando suas castanhas de baru para distribuir para o pessoal, tá? Piqui, entre outros. Mas quanto exatamente que essas populações produzem? E daí vamos, então, para os dados do IBGE, né? Falar um pouquinho sobre o último censo, o censo de 2017, como é que andam essas populações aqui no Tocantins. Então, o estado do Tocantins, ele conta com aproximadamente 42 mil famílias de agricultores, que estão distribuídos em 554 projetos de assentamento de reforma agrária, INCRA e do crédito fundiário de SEACA. Então, esses sistemas de produção realizados pelos agricultores familiares no território tocantinense são bem diversificados, né? Mas eles são mais baseados em policultivo. Então, além da associação da lavoura com a pecuária, né, aquelas coisas que são voltadas para a subsistência das famílias e para a reprodução dos meios de produção. Então, esse tipo de atividade, ele gera em torno de 120 mil postos de ocupação no estado do Tocantins, né, e ainda participa com 40% do valor bruto da produção agropecuária do estado do Tocantins. Né? Então, emprega um pouquinho, né, gente? Aqui são os principais produtos, de acordo com o censo, né, durante o ano de 2017, que foram produzidos e comercializados no estado do Tocantins. Então, estou falando aqui de açaí, né, a quantidade é por tonelada, tá, gente? E o valor de produção é em R$1.000, né? A gente pode observar, é claro que a lenha e o carvão, né, tem um destaque maior, não, mas se eu pensar no piqui, então, do valor agregado que o piqui traz, eu não cortaria mais nenhum pé de piqui dentro do estado. Eu proibiria, né, o corte de um pé de piqui, de tanto que ele traz, né, de benefício de alimento, considerando a questão da segurança alimentar e nutricional. Babaçu, aí tem diversos outros aí que estão incluídos. E aí eu ainda destaco de novo a questão do baru, né, que vem se tornando aí uma castanha que vem concorrendo com outras castanhas de outros estados, né? E está muito presente aí na mesa dos nossos, pelo menos na mesa de muitas pessoas que eu conheço. Tem cachaça, tem vários, cachaça não, né? Tem um destilado aí, cachaça pode ser de cana-de-açúcar,
E aí, repetindo, a cana-de-açúcar é, hoje, né, o mais bem estruturado setor da bioeconomia brasileira, né, com seus diversos produtos. Mas o Tocantins tem isso daqui sem ter que plantar, sem ter que desmatar, sem ter que fazer nada, né, o que ele tem por aí, né, já prontinho, é só pegar, digamos, né. Então, nesse sentido, o extrativismo, ele representa a produção sem reprodução, né? Então, refere-se à reprodução das relações sociais de produção, né? Então, eu não preciso de ficar, né, trabalhando e mexendo, ocupando muito mais espaço, além daquele que já está lá. Não preciso de novas áreas, né? Elas já estão prontas, estão lá. Ele centra-se nos recursos já disponíveis, então ele não investe na reprodução material desses recursos, não tem que comprar muito insumo, muita coisa, né, nem muita tecnologia. O sistema extrativista, ele conecta, né, os lugares da pobreza e os lugares da riqueza, né, trazendo o capital extrativista em busca dos recursos, né, retomando aí os fluxos massivos de mercadorias baratas, permitindo que o modelo extrativista distribua aí consideráveis parcelas de riqueza e facilitando, assim, né, facilita mesmo, não há necessidade de investimentos substanciais e contínuos na reprodução dos recursos. Então, isso acaba fazendo com que os custos sejam menores, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, né? Esqueci não, né? A gente não colocou os dados, né? Mas, né, o capim dourado, que aí é também um recurso natural importantíssimo do Tocantins, que pode estar dentro da bioeconomia. Então, a maioria dos projetos extrativistas do Brasil e do Tocantins, eles contam com financiamento de fundos externos, então, praticamente o Estado, né, o Estado brasileiro investe muito pouco nesse tipo de projeto. Os produtores, eles precisam de ajuda para se organizar e colocar os produtos no mercado, né? É necessário que haja, assim, políticas públicas acessíveis a esses atores, né? E aos povos e às comunidades tradicionais, que eles organizarem associação, para eles, né, colocarem os seus produtos no mercado, né, para levar e tudo mais. Existe a necessidade também de um incentivo no manejo sustentável, né, para que não estrague a floresta, não derrube, né, e que isso fique bem preservado. E, nesse sentido, justifica-se, né, a implementação e a implantação de reservas extrativistas, né. Eu estou aqui defendendo as reservas porque elas combinam o uso produtivo de recursos florestais com sua conservação. Então, isso vai acabar garantindo o direito histórico das populações extrativistas ao seu território, bem como propiciar formas de sustentabilidade de recursos naturais presente no próprio sistema tradicional dos povos da floresta. E a importância de culturas, né, como o indígena e outras comunidades tradicionais, que vai demonstrando os caminhos para aproveitar esses recursos naturais sem agredir o meio ambiente. Então, é o caminho da bioeconomia, né? Então, as quebradeiras de coco do Babaçu, as comunidades quilombolas, indígenas, elas estão diante de grandes, né, produtores e poderosas indústrias que ambos são conectados ao mercado internacional, né? A atividade do Babaçu, que é o aproveitamento integral, né, das famílias, e o profundo conhecimento da natureza de seus ciclos, faz com que as quebradeiras de coco lutem pela preservação dos recursos naturais. Então, além de elas estarem gerando recursos materiais, né, monetários, elas ainda conseguem, né, lutar pelo recurso natural, que é a preservação lá dos babaçuais. Então, ao longo dos tempos, elas deram demonstrações de ação prática, né, dessa consciência e desse conhecimento, que rebatem na promoção da biodiversidade das práticas culturais. Então, até a prática cultural é considerada bioeconomia, né, que ela está dentro daí do produto, do pacote tecnológico. Que são exemplos, né, da contribuição, né, da questão do CO, né, da produção de gás de efeito estufa no Brasil. Acho que nem precisa disso. Aqui eu tentei colocar a escolha da gente pelos produtos da agrobiodiversidade, a escolha da gente comprar perto de casa, de comprar o melhor produto, né, de poder contribuir com isso, é nossa, né? Então, nós podemos fazer a diferença, né, ao usar o alimento, a fazer essa escolha de comprar, de consumir e de comer, né, o que está próximo de nós, próximo da nossa região. E é isso, muito obrigada.